Bom dia, irmãos. Nesta manhã, gostaria de estar refletindo com os irmãos, em poucos minutos, algo muito importante que a palavra de Deus nos fala. Nós temos passado por momentos adversos, as dificuldades aconteceram de uma forma mais abrupta quando chegou sobre nós a pandemia. Mas colocando de uma forma alusiva a palavra de Deus, como que uma igreja que foi estruturada, trabalhada, com o apóstolo Paulo, numa cidade grande, poderosa, e que ali Paulo deixou algumas pessoas para trabalharem na evangelização. Então, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 5, diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como bem sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. É muito importante nós podermos pensar sobre a perspectiva de como a palavra de Deus chegou até nós. Nós olhamos para trás e vemos coisas que foram já feitas, já estão feitas, nós não trabalhamos, nós não vimos. Apóstolo Paulo, imagino Paulo, Silas, Timóteo, esses obreiros, Lucas, estão trabalhando de uma forma efetiva. E interessante que a igreja de Tessalônica, ela estava ali na Grécia, na área da Macedônia, foi capital, elegida no ano 42 a.C., e o importante ali, ela tinha uma configuração importante, tinha um porto marítimo poderoso, tinha uma confluência, que logo dali você chegava mais pouquinho para cima, estava dentro da via Ignácia, e daqui a pouquinho você estava se dirigindo para a Ásia Menor. Dali você se dirigia, saía da chamada Eurásia, a entrada, o final da Europa para entrar para a Ásia. E importante, a Ásia Menor hoje é a Turquia, e ali já estava a Grécia, onde está Tessalônica. E o importante ali é que diante de tantas circunstâncias, de tantas provações, de tantos problemas, Deus usou o apóstolo Paulo, usou Silas, que ali trabalharam durante 3 sábados e evangelizaram, estiveram ali na sinagoga e de meio de muita tribulação. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta, ele está dizendo o seguinte, que aquela igreja que ali foi organizada, ela passou realmente com muita tribulação. E o importante, meus amados irmãos, é que em meio de muitas tribulações, as adversidades, elas virão, elas já estão entre nós, mas elas poderão acontecer agora ou doravante, mais para frente. Mas o mais importante é que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso pastor, Deus, ele irá suprir, irá nos dar provisão. Eu queria colocar, meus irmãos, que, sabe, uma coisa tão difícil. O apóstolo Paulo está evangelizando e lendo lá em Atos capítulo 17, quando ele começa a evangelizar, diz o seguinte, a partir do versículo 2, Paulo, segundo o costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. As palavras daqueles homens, Paulo e Silas foram lá, evangelizaram
proclamar as boas novas de salvação, e muitas pessoas ouviram com boa fé o testemunho daqueles homens que foram trabalhados. O Espírito Santo de Deus trabalhou o coração daqueles homens no sentido de orientá-los, amoldá-los. E aquelas pessoas foram transformadas. Mas sabe, enquanto Deus quer que os homens sejam transformados, nós temos um grande inimigo que quer que os homens não sejam transformados. Há muitas pessoas que querem que o barco pegue fogo. Eles querem que as coisas deem errado. As pessoas querem que as coisas não corram bem, não promovam para o bem. E justamente nisso, no versículo 5, olha só, no versículo 4 nós vamos ler: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão. Está dizendo numerosa multidão, não foram poucos. E muitas mulheres distintas aceitaram graciosamente o poder do evangelho. Mas de outro lado nós temos o inimigo, Satanás. Ele justamente vai usar os seus arquétipos, irá usar pessoas, irá usar corações maldosos. Olha só o versículo 5 que diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçar a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Deus quer abençoar, Deus quer fazer progredir. E é necessário que tanto você, meu amado, como eu, o corpo de Cristo, a igreja, estejamos juntos para trabalharmos, porque nós sabemos que as coisas, muitos estão trabalhando, mas na surdina vem aqueles outros que querem desfazer um trabalho tão difícil, um trabalho tão bonito. E Deus quer que você se junte aos que estão trabalhando. Ore na sua casa, ore em casa, né? Se você não está podendo sair por causa da pandemia, esteja orando, sustentando o ministério da igreja, sustentando os trabalhos que têm sido feitos, agradecendo a Deus. Sabe, há uma outra questão aqui. Paulo e Silas, eles foram à igreja tessalônica. Se você ler o capítulo 17, se você ler Atos, capítulo 17 de Atos, vai te informar. Eles tiveram que fugir dali para Bereia. E chegando em Bereia, eles evangelizaram. E a Bíblia diz o seguinte, capítulo 17 de Atos, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que acontece, meus amados irmãos? Acontece que, enquanto às vezes um pequeno número está trabalhando para que as coisas promovam, concorram, existe também um outro número que vem contra. Para terminar, eu gostaria de estar pensando num aspecto justamente de Paulo, né, e Silas, mas colocando o que Deus coloca para nós. O Dr. John MacArthur, um pastor muito experimentado, um homem de Deus, ele fala dessa questão. Eles foram lá, trabalharam com grande vontade, e vocês sabem quem era a coroa, né? A coroa dessa justiça, no sentido da proclamação das boas novas da salvação, eram justamente aqueles homens que estavam lá, que eram a coroa. E justamente apóstolo John MacArthur, Dr. John MacArthur, vai estar falando justamente sobre isso. 3 pensamentos dele que servem para nós aqui. Ele coloca o seguinte: a coroa impercerível celebra a salvação sobre a corrupção. Em 1 Coríntios 5, 9 e 25, melhor dizendo, diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós devemos alcançar a coroa da salvação. Em segundo lugar,
em colocado a questão da coroa, nós vamos poder pensar um pouco justamente que é a coroa da justiça que celebra a vitória da salvação sobre a injustiça. A coroa da justiça que celebra a vitória da salvação sobre a injustiça. E sabe, meus irmãos, é importantíssimo ouvirmos isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A justiça de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos estar olhando justamente agora essa questão. A coroa da vida que celebra a vitória da salvação sobre a morte. A coroa da vida que celebra a salvação justamente sobre a morte. A morte é a última, né? É um derradeiro adversário. E Jesus, ele venceu a morte. E justamente, meus irmãos, nós podemos pensar bem assim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Apóstolo Paulo, Silas estiveram em Tessalônica. Tem muita coisa para falar de Tessalônica, mas o mais importante foram as pessoas que ele ficaram. Apóstolo Paulo deixou uma igreja poderosa, uma igreja que, meio diante das circunstâncias adversas, ela serviu de testemunho, de modelo, tanto para os que estão na Macedônia, a região norte, como que estavam na Acaia, a região sul. Eram crentes modelo que serviam como inspiração para a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Que possamos nós nos inspirarmos nesta porção, que sejamos modelo de uma forma tal que as pessoas possam olhar para a nossa vida, para a sua vida, meu irmão, minha irmã, e dizer: olha que vida bonita. Que sejamos assim para a glória de Deus. Quer comamos, quer que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.